estamos na estrada, estamos indo embora. Graças a Deus, vencemos mais um dia de trabalho. Fechando mais um mês. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Novembro chegando já, né? Feriadão pela frente. Ó, a galera de sempre chegando aí já, hein? Bem-vindo, galera. Bem-vindos. Ah, viu? O professor tá com a animação toda aí, ó. Muito bem. Então, galera, esse é o Agente na Estrada. Já estamos aí no terceiro episódio. Quem diria, hein? Não achei que essa ideia ia pegar, assim, que a galerinha ia aceitar, ia gostar tanto, assim. Tem alguns que seguem e comentam bastante comigo na escola e perguntam ainda, né? Ô, senhor, vai ter live hoje? Aí já deixa agendado, né? Geralmente estou conseguindo fazer na terça ou na sexta, porque é os dias que eu vou em direção a São Francisco e tenho mais tempo aqui dentro do carro, né, para poder conversar com vocês. E a gente fez uma enquete agora à tarde aí para ver se era melhor fazer no YouTube ou se era melhor fazer no Instagram. E disparado, né? 93% preferiu no Instagram. Aí, ó, os curiosos chegando. Show de bola. Vamos junto, vamos viajar junto aqui, ó. Na estrada e na história. E aí eu também perguntei pra galera o que a gente podia conversar, assim, né? Nesse terceiro episódio. Nessa terceira viagem. E aí veio um monte de sugestão, ficou até difícil de escolher que assunto tratar. E daí eu resolvi o seguinte: vamos falar de tudo um pouco. Não precisa ficar num assunto só, né? Mas antes da gente começar a falar de algum assunto específico, relembrar, né, que nós temos 2 episódios já. O primeiro, onde teve toda a apresentação do Agente na Estrada, também das redes sociais, né, do blog, e a gente falou um pouquinho sobre a história do Brasil. E no segundo episódio nós fomos um pouquinho mais sério, assim, a gente conversou sobre o que está acontecendo em Israel, né, a guerra contra o Hamas e outros grupos, né, palestinos. Tchauzinho para todo mundo aí, viu? O pessoal tá entrando, tô vendo bastante aluno, bastante seguidor aí, então que legal, fico bem feliz que vocês estão acompanhando aí. Só para ter uma noçãozinha aqui do caminho, ó, tô aqui na frente da empresa agora Durim. Vocês conhecem bem aqui, né? Bairro Itinga. Agora sim o trânsito começa a dar uma segurada, né? Daí eu consigo espiar vocês aqui um pouquinho mais, porque tem que prestar atenção na estrada, né? O professor não pode ser irresponsável, não pode tirar o olho da estrada ali, ó. E aí, reforçando, né, com a galera, ó, nosso blog do Agentes da História, onde tem conteúdos escritos, textos, né, onde nós temos mapas, onde nós temos imagens, é o www.agentesdahistoria.blogspot.com. E nós temos o canal no YouTube, o @Agentes da História. Tem o canal no Instagram, que é a sigla, né? Começa com AH, aí fica Agentes da História. Toma cuidado, porque tem um Agentes da História fake aí, não sou eu. Não vai se inscrever no lugar errado, né? Mas é só lá no Instagram. Tem até um outro podcast também, chamado Agentes da História. Cuidado, tem que ver se é o professor Rafael Vicente. Eu não tô falando mal nem nada do outro canal lá, até porque eu acho que foi uma coincidência, né? Mas eu tenho há muitos anos já a marca Agentes da História, desde que eu me formei em 2005. Eu tenho um blog já e eu mantive, né, esse nome. Por quê? Porque nós todos somos agentes da história. Não só eu, professor, vocês, alunos, e todas as pessoas que respiram, que vivem, estão agindo, estão trabalhando, estão transformando a história. Consciente ou não, todo mundo faz história. Então você é um agente da história. E se tiver aqui vinculado aos nossos canais, às nossas redes, aí se torna um agente
duplo, um agente infiltrado na história, de propósito. Até hoje foi legal porque a gente falou sobre espionagem no 9º ano, sobre Guerra Fria ali, né, guerra de informação. E aí fala sobre os agentes secretos, né, que realmente existem. Aí falamos da CIA, da KGB, do MI6 da Inglaterra. E o pessoal do 9º ano está se inteirando um pouco mais agora aí, né, dos momentos atuais da história da humanidade a partir da Guerra Fria. E as sugestões, vou destacar algumas sugestões que vocês deram aí na enquete, né? E os alunos na escola também presencial me deram algumas ideias. E a grande maioria pede para falar sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, a galera do 9º ano tem o privilégio de estudar esse assunto, né? Mas 6º, 7º, 8º ficam curiosos, querem saber um pouco mais sobre isso. Então, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois que eu postar o vídeo, né, lá no YouTube, vou deixar a descrição de 3 vídeos já, na verdade, que nós temos no podcast Agentes da História, transformados em vídeo no YouTube, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, tem parte 1 e 2. E aí também tem o período entre guerras ali, que fala de nazismo e fascismo, do modo mais detalhado. E tá bem legal. E, inclusive foi nesses vídeos que teve uma aluna do Rio de Janeiro que postou aí que, estudando o meu conteúdo, conseguiu tirar 10 na prova. Olha que legal. Foi assim, a mensagem chegou no momento que eu tava meio desanimado assim de produzir conteúdo, né? Porque não via muito resultado, não via muitos comentários. E depois desse comentário, depois de outros também presenciais, alunos meus que vieram, falaram: ó, professor, não desiste, pensa nos alunos que gostam do conteúdo, pensa nos alunos bons, pensa na gente. Aí eu achei legal e me motivei a continuar, e daí surgiu essa ideia também do Agente na Estrada, que é um tempo assim que eu não consigo fazer praticamente nada, né? Não é um momento que eu estou descansando, porque eu estou dirigindo. Não é um momento que eu consigo planejar aula, nem corrigir nada. É um tempo que eu estou na estrada. Então pensei, por que não tornar esse tempo útil conversando com os alunos, produzindo vídeo, fazer o carro virar o meu estúdio. E está sendo bem legal, está sendo gratificante. Por quê? Porque com apenas 2 episódios, o que foi comentado ali já se tornou assunto dentro de sala de aula também. E quem sabe no futuro, né, até outros professores, outros alunos consigam levar para outras salas de aula aí de outros lugares do Brasil e até de fora, né? Quem sabe? Porque eu vi que o meu segundo público, olha que interessante isso, né? O YouTube fez para mim um levantamento lá do meu público, e o segundo país que mais assiste o conteúdo é os Estados Unidos. Se tem alguém dos Estados Unidos que acompanha, deixa um comentário ali, entra em contato para matar um pouco a curiosidade aí. Provavelmente são brasileiros que vivem nos Estados Unidos, né? Que acompanham. Talvez precise estudar história para alguma coisa lá. Então comenta aí se você é um desses alunos, ou até de outros países, outros lugares, ou mesmo do Brasil. Manda um recadinho aí pra gente, tá? Pra gente poder ir se conhecendo cada vez melhor. Siga nossas redes lá, ó. Tem também, eu não comento muito porque eu quase não uso, mas tem lá o TikTok, que talvez eu comece a usar daqui a algum tempo. Mas já tá lá a conta Agentes da História, procura lá. Tem bastante gente que já segue. Já até tentei postar alguma coisa lá, mas tem realmente tem que ter muito tempo, né, para estar alimentando tanto a rede social, e eu trabalho sozinho, então é eu comigo mesmo e eu tenho pouco tempo. Mas tá lá já a conta, se quiser seguir para garantir, beleza. Outra coisa, vai lá, meu filho, pode vir, pode passar. No Facebook, né, o pessoal não usa muito, mas tem lá também no Facebook, procura daí Rafael Vicente, professor, né, que vai estar vinculado ao Agentes da História lá também. Rafaela Machado, oi, a Rafa não perde, né? Tá sempre aí acompanhando. Tem outros alunos também ali que entraram agora, ó. Pamela, Liza.
Que é aquilo? Aí tem uns códigos que eu não entendo aí, eu não sei quem que é, né? Vamp Style. Muito bem, mas tem gente que prefere ficar anônima mesmo, né? Então, um abraço a todos, viu? Mesmo os que eu não vi antes ali. Outras sugestões que foram dadas por vocês, além de Primeira e Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, que inclusive já tem algum conteúdo aí no Agentes da História, foi sobre a guerra na Ucrânia, que querendo ou não, não acabou ainda, né? O pessoal já não está comentando muito sobre isso, mas ela está rolando ainda. Eu estava até lendo umas matérias agora à tarde, falando que eles estão preocupados até com o crescimento demográfico, né? Que provavelmente nos próximos anos vai ter uma diminuição aí, se não me engano, de 11 milhões de pessoas, né? Então, assim, preocupante, né? Porque muitas pessoas estão fugindo da Ucrânia, outros, né, milhares foram mortos, estão em batalha, ou mutilados, ou machucados, né? Então, a guerra ainda está rolando, a guerra na Ucrânia. Depois, quero passar algumas atualizações também, rápidas, sobre a guerra de Israel, para manter aí o vínculo com o segundo episódio que a gente conversou sobre a guerra de Israel e Hamas. E aí isso me força a pesquisar e acompanhar também cada vez mais, né, para poder estar repassando em sala de aula e também aqui no Agentes da História. Mas vieram outros temas bem interessantes assim também. Por exemplo, não que nós vamos falar sobre isso hoje, mas por que o Brasil não tem uma bomba atômica? Ou onde é que foi parar o ouro do Brasil? Na época que Portugal era metrópole, né? Vamos dar uma paradinha aqui, ó, que é bem perigoso. No Itinga tem bastante movimento e tem uma senhora querendo passar, alunos. E tem que ter gentileza no trânsito, né, galera? Nada de sair nervoso, nada de querer confundir as coisas, brigar. Não, vai pra casa tranquilo. Mesmo se chegar atrasado, você vai chegar em segurança, vai encontrar as pessoas que você ama. Não se estressa no trânsito, galera. Todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz. Deixa eu ver se eu lembro outros temas que vocês trouxeram à tona aí. Alguns falaram sobre a história de Joinville, gostariam de saber mais. Eu já emendei, já pensei assim, vou falar de São Francisco também, das cidades próximas, né? Quem sabe aí fazer alguns episódios falando sobre Santa Catarina. Eu comentei também com a turma do 7º ano que houve um período em que Santa Catarina se tornou independente do Brasil. Eles ficaram surpresos com isso, né? Foi até na época da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. E aí nós temos uma grande heroína catarinense, né, muito conhecida, que é a Anita Garibaldi. Quem sabe em outro momento vamos falar sobre isso também. Eu quero fazer, na verdade, episódios com vários assuntos, assim, várias sessões, que vai ser bem interessante. Ó, o trevo aqui tá meio paradinho agora. Pediram para falar sobre Revolução Francesa, um pouco sobre Guerra Fria também, e outros, né, que a gente vai poder ver e conversar aqui também. Bom, vamos parar de enrolar aqui, porque, se não me engano, tá, pode ser que eu me confunda, mas acho que não. Alguns alunos comentaram, mas quem colocou assim por escrito mesmo ali esse tema para a gente conversar hoje, e que eu acho até apropriado, foi a Isadora. Eu acho que é a Isadora do 6º ano que deu essa sugestão de falar hoje sobre o dia de hoje, que muitos entendem o dia de hoje como uma data relacionada culturalmente, né, ao quê? Quem consegue comentar aí? Hoje é dia de quê para muitas pessoas? Vamos lá, interage aí. Letícia, Maria, Isabela, vocês estão aí, né? Comenta aí, hoje é dia de quê? Não vou falar, vou esperar um pouco. 31 de outubro, o que rolou aí, né? Alguém falou ali, ó, Halloween, isso aí. Esse foi o tema recomendado pela Isadora. 31 de outubro, o ano, né,
2023, mas todos os anos, 31 de outubro, lembra-se, né? E muitos celebram, brincam, comemoram com uma coisa chamada Halloween. Agora, o que é isso? Vamos aproveitar para conversar um pouquinho, né? Para entender o que é o Halloween. Para começar, é um assunto polêmico, né? Por que polêmico? Porque envolve religiosidade, porque envolve diferentes culturas, porque envolve comércio, envolve atividades escolares e seculares. Muitos não concordam com a data, muitos acham que não tem nada a ver e acham divertido. E aí que vem toda a polêmica, né? O que é o Halloween? Bom, eu tenho uma seção lá no blog. Esse assunto, tá? Se você quiser detalhes, porque talvez, né, aqui conversando no carro eu deixe passar alguma coisa ou atropele um pouco a informação. Mas lá no www.agentesdahistoria.blogspot.com, a última matéria que eu coloquei lá, já postei no dia 18, é explicando a origem do Halloween. Mas não só do Halloween, também do dia de Finados e o dia de Todos os Santos, que essas datas estão relacionadas, tá? A gente vai falar aqui de cunho histórico. Por que tem o Halloween, da onde veio e por que algumas escolas fazem alguma atividade, outras não. Por que no Brasil isso não é tão comentado assim? Então, acessa lá e leia a matéria, né? Pesquise mais a fundo lá, que tenho certeza acho que estou saindo do ar aqui, não sei. Tá dando um aviso que talvez possa estar caindo aqui o sinal. Ou tá tremendo muito, mas é por causa da estrada aqui, que eu peguei um atalho. Então vou esperar passar por essa rua aqui para poder continuar a conversa, tá? Deixa eu sair daqui dessa buraqueira primeiro. Se você estiver me ouvindo, que bom, espero que esteja ouvindo. Acesse lá o www.blogspot. Opa, pulei, né? www.agentesdahistoria.blogspot.com. E aí lá também tem uma aba que eu chamo de Origens. Ele vai explicar a origem de outras festividades também. Vai explicar a origem do Natal, por exemplo, a origem das festas juninas e julinas, a origem aqui do Halloween, do Ano Novo, e tem outras matérias interessantes lá que eu acho que vocês podem usar, né, como fonte de matéria para pesquisa, tanto para a vida pessoal como para algum trabalho escolar. Meu Deus, que essa buraqueira não acaba mais. Acho que quem conhece aqui Araquari sabe por onde que eu devo estar passando aqui, né? Dizem que vão asfaltar essa rua, mas ela quebra um galho danado. Embora seja uma estrada ruinzinha, mas dá para cortar um bom pedaço aqui de trânsito, sabe? Ajuda muito. Então, se o pessoal puder dar um sinalzinho aí de que tá tudo certo, que eu posso continuar aqui a conversa, vai ser bom. Dá um oizinho aí para ver se vocês estão online. Ah, beleza, apareceu alguma coisa ali. Acho que tá dando certo. Bom, da onde que surge essa crença, né? O que é o Halloween? Muitos chamam de Dia das Bruxas. O Halloween ele tem origem na cultura celta, uma cultura considerada pelos cristãos como uma cultura pagã, de outros povos não cristãos, né? Que ao terminar o verão, os povos celtas, né, principalmente ali no norte da Europa, Irlanda, Escócia, né, muito forte isso,
Inclusive ontem eu tava vendo uns stories ali de uma pessoa que tá viajando pra Irlanda, e lá eles têm desfiles parecido com o que tem no carnaval aqui no Brasil, por exemplo, com monstros enormes assim desfilando em praça pública e nas ruas, né? É um evento que lá eles levam muito a sério. E o que se acreditava? Que com o fim da época da colheita, onde vinha o inverno, né? Onde se tornava tudo mais morto, por assim dizer, onde a natureza já não florescia tanto. O inverno é isso, né? Uma renovação. E aí então, a pronúncia, se não me engano, dessa festividade, que não era chamada de Halloween, é Cheyenne. Acho que é Cheyenne. Como é que escreve? É Samhain, algo assim. Então eles acreditavam que no fim de outubro, início ali, 1º de novembro, coincidia, né, com essa transição lá na Europa e norte da Europa do verão e das colheitas, e vinha o inverno. Eles acreditavam que, acreditam ainda, acho, né, que uma linha tênue que existe, ou uma barreira, podemos dizer, ou uma cortina que separa o mundo dos mortos e dos vivos, ela ficava maleável e permitia que os mortos voltassem a circular aqui na Terra. E as pessoas acreditavam nisso, mas elas não gostavam, podemos dizer assim, né? Por quê? Elas tinham medo disso. Tanto é que elas se vestiam também com roupas horripilantes de fantasma, com máscaras horríveis, para que esses espíritos, esses mortos, confundissem eles com outros mortos e não pudessem prejudicar eles. Então eles começaram a se fantasiar, por assim dizer, para se proteger desses espíritos maus, né? Espíritos malignos que poderiam também trazer sorte para a pessoa ou aprontar alguma, né? Hoje em dia até o pessoal encara como travessuras, né? Mas eles tinham medo, então eles tentavam se proteger. Outro recurso que eles tinham era, por exemplo, eles não usavam abóbora naquela época. Eles pegavam um nabo, sabe o que é um nabo, né? É até estranho imaginar isso, mas se parar pra pensar até faz sentido. Em vez de eles tirarem tudo de dentro de uma abóbora, agora eu peguei um asfalto aqui, eu acho que fica um pouquinho melhor, mas talvez o sinal não fique tão bom. Eles pegavam um nabo e limpavam ele dentro e tal, pra ficar tipo uma estrutura pra proteger uma vela que ia dentro. E aí, fantasiados de monstros, eles levavam essa vela, que de acordo com a enciclopédia católica simbolizava espíritos no purgatório, né, de parentes que estavam no purgatório. Então eles iam de casa em casa, né, batiam nas casas, trocando alimento por orações. Por quê? Porque acreditava-se que as pessoas que estavam no purgatório precisavam ser lembradas. O que é o purgatório, professor? Purgatório seria um espaço entre o inferno e o céu. As almas, né, das pessoas que acreditam na vida após a morte, das pessoas más, iam para o inferno, diretaço, sem chance, né? Mas as pessoas que eram ali meia boca, mais ou menos, né, tinham feito algumas coisas erradas e tal, ficavam no purgatório, onde eles poderiam assim purgar a sua alma para daí poder subir mais tarde para o céu. Mas para isso ela dependia do quê? De passar um tempo ali, das pessoas lembrarem dela, orarem por ela. Isso crença dos cristãos católicos da Idade Média, tá? E então eles saíam, isso já percebeu que já tem uma mistura aí, né? De crenças aí acontecendo durante a Idade Média. Então, por medo desses monstros, dessas almas malignas que habitavam e circulavam a Terra, é daí que origina-se também as ideias de zumbi, de vampiro, de
Que mais? Me ajuda a lembrar aí, bruxa. A bruxa principalmente, né? Bruxaria. E lobisomem. Outros seres aí que são encarados, né, como mitológicos, mas que tem relação com os espíritos maus, né? Que daí as pessoas têm medo. Então eles procuravam ir de casa em casa, trocando alimento, em busca de orações em prol dos seus parentes mortos, para que eles pudessem sair do purgatório e ir para o céu. Então eles, já dá para imaginar o que isso se transformou, né? Isso durante toda a Idade Média. A Igreja Católica, obviamente, num primeiro momento, não aceitava nada disso. Perseguiu e matou muita gente por causa disso. A Inquisição, inclusive, né? Acusando mulheres de bruxas, homens de feiticeiros. Mas é uma cultura tão arraigada que as pessoas não abandonavam. Então, lá no século VII, por volta do século VII, Papa Bonifácio IV, se não me engano, vai transformar essa data pagã em uma data cristã. Vai colocar uma roupinha cristã em cima da cultura do Samhain, que vai se transformar mais tarde no Halloween. O que vai acontecer, professor? Olha só, hoje é dia 31, certo? Halloween, dia das bruxas. Amanhã, 1º de novembro, dia do quê? Alguém sabe aí? Pode comentar aí, bota nos comentários aí. Dia 1º de novembro é considerado dia de Todos os Santos. Ó, começou a tremer aqui de novo, já apareceu um sinal pra mim aqui. Engraçado isso, né? Porque o Instagram coloca que aconteceu alguma coisa, parece que eu tô aqui passando por um tormento aqui. Não, Instagram, não aconteceu nada. Então, dia 1º de novembro é considerado o dia de Todos os Santos. E até alguns brincam, né, que esse é o comparativo ao dia das mulheres, como se fosse o dia 1º, o dia dos homens, né? Mas é só uma brincadeira, tem nada a ver. E até tremeu aqui, caiu um pouquinho a tela, peraí. Logo nós pegamos uma estrada boa aqui, relaxa, segura aí no banco, que a gente já sai desse rally aqui. Não, e hoje o dia tá combinando muito, né? Se for pra considerar que hoje é Halloween, hoje tá chovendo, hoje o tempo tá feio. Normalmente essa época fica assim mesmo, tá? E dia 2 de novembro, que vai ser feriado, tá todo mundo feliz com o feriadão aí, né? Vai acontecer o quê? É dia do quê? Dia de finados, dia dos mortos. Aí as pessoas vão, compram flores, vai lá no cemitério e ora, né? E missa e tal, e culto, e enfim. Mas tem uma origem relacionada. Então olha só, dia 31, dia 1º e dia 2 tem tudo a mesma roupagem no final das contas, a mesma origem. Eu gosto de Halloween, poderia ter no Brasil. Algum comentou ali, outro falou, é a mesma coisa que dia dos finados, né, senhor? É, dia dos mortos é dia dos finados, tem a mesma raiz, exatamente. É a Liliane, né, que comentou ali. O outro não sei quem que é, né? É o Shizu, sei lá o que. Mas seja bem-vindo. Não sei quem é, depois se quiser colocar o nome ali. Não é que não tenha no Brasil, né? Não é tão popular no Brasil, mas tem pessoas que gostam de fazer, de tentar, né, viver essa cultura aí. Aí o que acontece? Como é que chega isso, inclusive no Brasil? Aproveitando o comentário do seguidor ali. O que acontece? Quando a colonização inglesa dos Estados Unidos, que mais tarde vai se tornar os Estados Unidos, vem para cá também a cultura do norte da Europa, entre eles dos escoceses, dos irlandeses, que acreditam no dia 31 como sendo o Samhain. Com o passar do tempo é que vai mudar esse nome, né? Então essa cultura vai acabar pegando nos Estados Unidos por causa desses imigrantes que vão participar durante os anos de 1800 da colonização dos Estados Unidos. Eu acho que eu tenho uma mania de tocar no nariz, né, galera? Tô vendo direto aqui. Como é que chama?
cacoete, né? De vez em quando, assim, parece que me coça o nariz mesmo. Mania. Mas não... Espero que não atrapalhe nem irrite ninguém. Tá? Então, quando esses imigrantes vêm, eles trazem consigo a crença, né? Nesse dia dos mortos aí, nessa transição desse mundo, né? Esse contato do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E daí então isso vai se transformando com o passar do tempo. Por exemplo, o nome Samhain, com o tempo, por conta da mudança cristã ali dessa festividade, Dia de Todos os Santos, né? Ó, aqui, vamos eu aqui fazer um pouquinho de aula de inglês agora. Um pouquinho de aula de inglês. Valeu, alguém comentou ali, ó, melhor professor de história. Que isso, galera. Tento fazer o meu melhor. Que bom que vocês gostam, fico feliz. Senão também não ia estar acompanhando o professor aqui depois do horário, né? Mas ó, vocês que gostam de história ou gostam de mim, um abraço forte aí, viu? Eu gosto muito do que eu faço também, gosto de compartilhar conhecimento. E aí eu me perco, né, nos meus aliás aqui, nos meus comentários, mas a gente vai retomando. É viagem, né, pessoal? Estamos batendo papo aí, ó. A palavra, né, Samhain, na verdade, vem da palavra Halo, acho que é Halo, que significa ao todos os santos. Todos os santos, tem a ver com o dia de Todos os Santos, 1º de novembro. E o Eve, no final, é uma referência à véspera do dia de Todos os Santos. Então, dia 31 de outubro se tornou a véspera do dia de Todos os Santos. Em inglês, vai se transformar numa abreviação chamada, né, que daí vai se transformar no Halloween. Aí a origem do nome Halloween. E essa festividade vai tomar essa proporção. Com o passar do tempo, né, muitos dizem que perdeu o caráter religioso, que não tem mais nada a ver com essa cultura dos mortos, né, que é só uma brincadeira. Mas, querendo ou não, é um assunto polêmico, sempre dá problema, né? Sempre dá problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas nas escolas, os filhos, né, dos pais com quem a gente trabalha, a maioria da população no Brasil é cristã. E os cristãos, na sua origem, entendem que é uma coisa errada. Voltando antes ainda lá do que o Papa instituiu como dia de Todos os Santos, dia de finados, né? Os primeiros cristãos, eles não podiam ter qualquer ligação com o mundo dos espíritos. Por quê? De acordo com o que a narrativa bíblica explica, lá no Velho Testamento, também no Novo, lidar com os espíritos é lidar com os demônios. Então, entende-se que é uma influência demoníaca que, através da cultura, tenta pairar, né, sobre a mentalidade das pessoas. Então, muitas pessoas cristãs decidem não comemorar ou não participar do Halloween. E o que nós temos que fazer diante disso? Bom, acredito eu, cada um tem que fazer a sua pesquisa, cada um tem direito a estudar o conteúdo culturalmente, religiosamente e tomar suas próprias decisões quanto a participar ou não destes eventos. O que nós não podemos fazer é obrigar alguém a participar ou não participar. Acho que cada pessoa tem de decidir isso, né? Eu não participo, né? Eu, professor Rafael, mas eu não vou sair por aí fazendo uma campanha na escola para não participar, né? Eu acho que cada professor pode abordar o tema de alguma forma, sim, pode trazer atenção ao assunto, mas conhecer um assunto eu entendo assim, porque eu trabalho com história
falo sobre praticamente todos os povos, que dá tempo de falar durante as aulas. Falo sobre quase todas as religiões que já existiram, religiões que existem. Eu acho que acima de tudo nós temos que ter o respeito, né? E quando eu trato de um assunto, é para conhecimento. Então não preciso participar de uma coisa para saber como ela é. Estão entendendo? Tem algumas coisas que a gente gosta de fazer na prática, né? Ah, vamos fazer um mapa. Vai lá, faz o trabalho manual, participa. O que tem a ver, né? Fazer um mapa. Não tem nada de errado. Acredito eu que não vá afetar a consciência de ninguém. Ah, vou fazer uma maquete. Vamos lá, dependendo do assunto, dá para fazer. Eu particularmente penso que ferir a consciência de alguém é uma coisa muito triste. Se o aluno ou a pessoa, qualquer um que seja, né, não quer participar de determinada coisa, obrigar essa pessoa a participar vai contra qualquer princípio, né? Inclusive, quem é cristão sabe que Deus deixou o livre-arbítrio para a pessoa decidir o que ela quer fazer da vida. Nem Deus não obriga a pessoa a fazer uma coisa ou outra. É a pessoa que tem que decidir. Daí, no caso, né? O que vai participar ou não. Então, você não precisa agir com preconceito, com violência, com uma pessoa que pensa diferente de você. Eu acho que a gente precisa caminhar em uma outra direção. De se entender, de saber dialogar, de pesquisar, de não ficar indo atrás de abordagens, né, que não tem fundamento. Então, ser um cidadão consciente é ter seus direitos e deveres preservados, sua consciência preservada, sua liberdade de expressão, sua liberdade, direito à vida, à propriedade, enfim, tantos valores que nós temos aí, né? E que às vezes, sem querer, a gente meio que deixa passar, né? Sem querer, às vezes a gente quer obrigar os outros a fazer do nosso jeito, fazer do jeito que a gente quer. Então, na educação não é bem assim. Nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com famílias e temos que tomar muito cuidado nas abordagens, né? Então, estou aqui falando de Halloween, dia de finados, mas eu estou colocando a informação histórica, né? E cada um vai fazer o que bem entender. Quer ver uma outra coisa que está relacionada com o dia 31 de outubro? Foi o que aconteceu em 1517. Não sei se alguém vai lembrar aí o que tem a ver. Dia 31 de outubro de 1517. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir conversar aqui, porque nós vamos chegar na parte crítica da estrada agora, que é onde eu perco o sinal da internet. Então, em qualquer momento eu vou sair do ar, mas eu volto depois, tá? E caso você não pegue a segunda parte, você pode ver depois no YouTube, que eu vou postar lá também. Não perca, tá? Nossa conversa, eu acho que foi bem interessante, bem legal aqui. Falamos sobre Halloween, principalmente, sobre outras sugestões que foram dadas, sobre assuntos que podem ser abordados aqui no Agentes da Estrada. E ainda vamos falar desse outro assunto aqui, relacionado ao dia 31. Bom, qual é essa outra informação? Nessa data, em 1517, aconteceu uma coisa que ficou conhecida na história como Reforma Protestante. Olha só, mais um assunto que envolve religião. 1517, um padre católico, né, chamado Martinho Lutero, professor universitário, ele vai ter uma disputa com os líderes da Igreja Católica daquele período. Por quê? Porque vai acontecer nesse período, até mesmo relacionado às pessoas acreditarem no purgatório, acreditarem na vida após a morte, que fazem parte da doutrina, né, da Igreja Católica. As pessoas vão passar por um período de, até muitos chamam a Idade Média, né, de Idade das Trevas. Já em 1500 e pouco ali já começa, né,
uma fase diferente, né, de modernidade. Mas durante todo esse período da Idade Média, as pessoas viveram sob regime fanático, podemos dizer, de líderes, né, da igreja que abusaram do poder. E chegou a tal ponto que Lutero, claro, antes dele também teve outras pessoas que tentaram mudar o que a Igreja Católica vinha fazendo, mas ele vai propor uma reforma protestante, por isso que é chamado reforma, né? Ele queria pegar a Igreja Católica, ver alguns abusos que estavam sendo cometidos ali, limpar essas coisas e voltar à origem lá dos primeiros cristãos. E aí então, por que ele chegou a um ponto que ele não aguentou mais? E nesse dia, 31 de outubro de 1517, ele vai colocar na porta da igreja, em Wittenberg, na Alemanha, na igreja, porque na época o jornal era isso, as pessoas iam até a porta da igreja para ler informações, aqueles que sabiam ler, né? E ele colocou ali 95 teses provando coisas que estavam acontecendo ali que era contrário ao que a Bíblia ensinava. Porque ele, como era um padre, um monge e professor universitário, teólogo, né? Ele conseguia ler as escrituras, diferente do que a maioria do povo tinha acesso. Galera, estamos de volta. Podemos chamar de intervalo comercial, né? Tava fazendo a primeira parte do Agentes na Estrada. Não sei se a mesma galera vai voltar agora, espero que sim. Estamos aí conversando sobre neste momento, né? Ainda sobre o que aconteceu em 1517, que foi a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. Mas antes da gente continuar, olha, acabei de passar por um acidente ali, trazendo informações do trânsito, né? Tem que tomar muito cuidado quando chove, pessoal. Pra variar, né? Tinha uma moto ali caída, aparentemente o motoqueiro não se machucou, mas bem na rotatória ali, perto da Van, em São Francisco do Sul, tinha ali o carro e uma moto, né, que haviam colidido ali. Então, mais uma vez, né, o Agente na Estrada preza pela atenção ao trânsito e também o cuidado, né? Dê a vez, não tenha pressa, não adianta. Já ter pressa, daqui a pouco tem que ir para um hospital em vez de ir para casa, ou machucar alguém, ficar a vida inteira com a consciência pesada. Ou pior, né? Querer fazer parte aí da memória da galera nesse assunto que a gente levantou aí, né? De Dia de Finados. Depois eu lembrei de mais uma curiosidade que se eu lembrar vou falar pra vocês depois. Mas voltando ao assunto, nós vamos a segunda parte agora do Agente na Estrada, um pouquinho mais breve, né? Mais curta. E nós estávamos falando ali sobre a Reforma Protestante, né? Então, na época, a primeira intenção de Martinho Lutero era simplesmente reformar a igreja, né? Mas como ele foi chamado para se retratar, e aí teve algumas reuniões para isso, né? Ele não se retratou. Professor, mas aí então naquela época as pessoas não eram excomungadas, não eram expulsas da igreja? Sim. E o Martinho Lutero foi excomungado da igreja no primeiro momento. Ele só não foi morto, queimado numa fogueira, ou morto de outra forma, como exemplo para os hereges, né, como um herege, porque ele foi protegido pelos nobres alemães na época, que viam, a ambulância provavelmente está indo lá atender o acidente que eu falei para vocês. Então, os príncipes, né, da Alemanha protegeram ele contra até mesmo o imperador naquela época. E aí então, durante o desenrolar de todo esse processo, acabou havendo uma divisão, né, onde continuou havendo os católicos, que depois vai ter também um movimento de contra-reforma, tentando reverter tudo o que aconteceu ali por causa da movimentação
dos que ficaram conhecidos como luteranos, né? Porque seguiram Lutero, mas também ficaram conhecidos como protestantes. E como deu certo essa divisão, né, essa criação de uma nova instituição religiosa na Alemanha, essas ideias se espalharam pelo mundo. E aí aconteceu na Suíça com Calvino, aconteceu também na Inglaterra com o rei Henrique VIII, com o anglicanismo, e em outros lugares, né, foram se espalhando. Isso permitiu com que as pessoas tivessem acesso às escrituras, tivessem acesso a uma maior liberdade de pensamento com o passar dos séculos, né? Hoje nós temos inúmeras igrejas cristãs que dizem basear sua fé na Bíblia. E tudo isso coincidiu também com a invenção, né, o aprimoramento da técnica de impressão. No passado tudo era copiado à mão, mas depois que Gutenberg criou a primeira imprensa, né, que era uma prensa na verdade mesmo, tipo um carimbão gigante assim, onde eles faziam as placas de metais ali para poder colocar tinta e imprimir, né, daí aquelas informações muito mais rápido para formar assim, novos livros, né? A primeira publicação, o primeiro livro impresso é a Bíblia. E uma curiosidade, até teve alunos que falaram assim: professor, fala para nós também sobre coisas diferentes, assim, inusitadas da história. Essa é uma delas. A Bíblia ainda é o livro mais divulgado, mais distribuído, mais vendido no mundo todo, desde a primeira impressão dela, né, na prensa de Gutenberg, na época da Reforma Protestante. Então, se você hoje tem liberdade de pegar uma Bíblia e ler sem se sentir perseguido, é porque houve toda uma trajetória de pessoas que lutaram contra fanatismo, lutaram contra censura. Na verdade, né, muitos tentaram depois queimar essas Bíblias que eram impressas e que eram traduzidas para a língua comum das pessoas. As pessoas conseguiam entender a Bíblia. Porque, por exemplo, no alemão, traduziu-se a Bíblia pela primeira vez para o alemão. Hoje a Bíblia é traduzida em mais de 2.000 línguas, está disponível aí para as pessoas, né? E caso alguém queira ver mais informações, mais detalhes sobre a Reforma Protestante, também vou deixar um link ali, porque tem um podcast do Agentes da História que tratou só sobre esse assunto. E também é interessante você acompanhar lá, poder rever esse conteúdo, né, para ficar bem ciente aí, porque não diz respeito só à Reforma Protestante, diz respeito a toda a trajetória do cristianismo dali para frente. E também, inclusive, né, com a colonização do Brasil, por exemplo. Você já ouviu falar nos padres jesuítas? Então, uma companhia de padres que foi criado depois da Contra-Reforma, na Contra-Reforma Católica, para tentar pregar para pessoas de outros lugares, porque havia diminuído muito o número de católicos naquele período. Então hoje nós temos aqui na nossa região uma grande colonização, tanto de católicos como de luteranos e vários outros cristãos, né, de outras religiões evangélicas, né? E também nós temos crescimento no mundo do islamismo, né? Na verdade, acho que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, se não me engano. Lembra que a gente conversou sobre a guerra de Israel, né, contra o Hamas? E aí eu quero trazer algumas atualizações para vocês, porque envolve, né, aquela questão de uma luta de judaísmo contra o islamismo, e é representado pelas forças políticas ali de Israel, de Irã, Síria, as nações ali palestinas, né, que são muçulmanas, que seguem o islamismo, contra os judeus, e também a região dominada ali, que também tem interferência dos cristãos. Então pode perceber que a religião faz parte de tudo que a gente faz, na verdade, né? Então é um assunto que não adianta fugir. Tem que se conversar sobre religião, tem que se conversar sobre política, tem que se conversar sobre sociedade, mas a gente tem que aprender a fazer isso sem brigar, sem violência, sem atacar uns aos outros, para poder ter as bases corretas.
Alguns estão mandando oi ali, né? A Anne. Oi, Anne. Anne Lopes. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Tá ótimo. Eu gosto. Olha, tô gostando muito, galera, de fazer essas lives aqui no carro. A viagem se torna mais interessante, mais proveitosa e a gente consegue conversar um monte de coisa aqui. Então vem junto. Se você acompanha, tá gostando, fala para os colegas da sala acompanhar também, né? Fala para outras pessoas da família, parentes, ou às vezes você mostra lá um trecho que você achou interessante para outras pessoas. Divulga o Agentes da História. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos aprender coisa boa, não só coisa ruim, né? Que tem tanta aí no mundo. Vamos entender as coisas. Então vamos trazer aqui algumas atualizações. Hoje à tarde, tirei um tempinho também da minha hora de atividade, pesquisei sobre a guerra que está acontecendo em Israel. E estamos no 25º dia de guerra. E nós temos já um número bem alto de mortos, né? Pelo que eu li ali, cerca de 8 mil mortos palestinos. E já cerca de 1.500 aproximadamente de israelenses mortos nesse conflito que começou no dia 7 de outubro desse ano. E nessa madrugada, né, Israel agora está contra-atacando o Hamas, que deu o pontapé inicial, né, para essa contagem de dias com a invasão do território israelense. Cortou ali, invadiu a faixa de Gaza, né, quer dizer, abriu a romper ali, né, a barreira. Eita, que já me embaralhei aqui. Rompeu, né, a barreira que divide Israel com a faixa de Gaza ali. Só que essa guerra não é só ali, né, pessoal? Existem influências, existem armamentos vindo de outros lugares. Por exemplo, a Gaza é um lugar muito pequeno e o território ali é sustentado, aquela luta, pelo Irã, né, principalmente, por empresários palestinos que acreditam na construção de um Estado palestino ao invés de ter Israel. E o pessoal estava comentando que estava travando bastante ali. Eu imagino mesmo, porque na estrada nem sempre o movimento, né, vai, a internet, o movimento, o balançar aqui do carro às vezes pode atrapalhar. Mas depois na edição eu conserto e fica mais fácil de rever, né, o episódio aqui, o episódio 3. E aí fica tudo certo. Mas é muito bom ter vocês aqui dando esse feedback, controlando junto aqui o programa. É legal mesmo, fala mesmo se não estiver ouvindo, se estiver ruim. Na próxima transmissão a gente tenta melhorar. E é isso, galera. Então, só para fechar ali, né, a guerra de Israel essa madrugada aí, parece que Israel entrou por terra e conseguiu também já atacar só nessa madrugada cerca de 300 pontos aí que eles acreditam que tem bases do Hamas e túneis. Só que tá atingindo pessoas que não tem nada a ver, né? Que não são guerrilheiros, pessoas que são civis, que sofrem muito, até escolas e hospitais, né, têm sido atingidos. Pessoas estão passando por um momento muito, muito complicado. Por isso que eu digo, jogar videogame de guerra é uma coisa, desejar guerra é outra, né? Enfim, galera, nossa viagem acabou, né? Acabei de chegar aqui na minha casa. Mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês por terem vindo junto comigo, né? Revejam aí o episódio, deem aí ideias para a próxima edição. Só para relembrar aqui, né? Hoje nós conversamos sobre ideias que vocês deram. A gente conversou sobre Halloween, a origem. Ficou até um tema de filme, Halloween, a origem. Também falamos sobre o que aconteceu, né? Olha só, por exemplo, né? A pessoa que não é luterana, ela vai ter que praticar alguma coisa da igreja luterana? Não, mas é importante saber como é que aconteceu esse processo, o que é a igreja luterana, quem é Martinho Lutero, o que estava envolvido. Se não é católico ou é católico, entender o processo histórico também que levou a tudo isso. Então, estudar a história é isso, a gente não precisa praticar. Assim como entender o Halloween também, não é necessário praticar exatamente, mas conhecer a origem é muito importante, né? Para você poder tomar a decisão na sua vida do que fazer ou não fazer, ok? Grande abraço, fico por aqui, beijo e segue, recomenda, curte, compartilha, beleza, galera?